Olá, seja bem-vindo à AgroCheck. Agora que nós já criamos a fazenda e cadastramos um talhão, o próximo passo é fazer um voo de mapeamento para obtenção das imagens da nossa cultura e fazer a criação do nosso primeiro projeto de processamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer cada uma dessas etapas. O plano de voo é um simples roteiro que nós vamos definir por qual caminho o drone deve passar e alguns outros parâmetros de voo, como por exemplo a altura desse voo, a velocidade de deslocamento, os parâmetros da imagem, né, com a sobreposição lateral e frontal entre as imagens. E para fazer isso, a gente precisa de uma plataforma externa. Eu vou utilizar com vocês aqui a plataforma Drone Link, mas existem outras opções que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como por exemplo a Drone Harmony, uma plataforma bastante popular também, muito utilizada para plano de voo. E agora, mais recentemente, a Waypoint Map, que é uma plataforma também bem interessante, inclusive com a vantagem de ser compatível com alguns drones que as outras duas plataformas citadas não são, tá? Eu aconselho que você olhe aqui em cada uma delas, quais são os modelos de drones suportados para você ver se o seu drone é compatível com ela, tá? E você vai definir qual plataforma você vai usar mediante isso, tá? Primeiro passo é ver se seu drone é compatível. Aqui em Drone Link, por exemplo, você vem em produto, drones suportados, e aqui tem uma lista de vários drones que são compatíveis, né? Então você dá uma olhada aqui, confere direitinho se o seu drone está nessa relação, e aí você faz o seu cadastro na plataforma que aceita a compatibilidade com o seu drone. Depois que você fizer o seu cadastro e o seu login na Drone Link, você vai entrar numa página igual a essa aqui. E para a gente começar a criação do nosso plano de voo, basta clicar nesse botão criar. Aqui nós vamos rolar a tela para baixo e achar essa opção de importar. Ao clicar aqui, nós vamos selecionar um polígono referente ao nosso talhão que a gente quer mapear. Eu aqui vou usar aquele mesmo arquivo KML que nós criamos no Google Earth e usamos para importar e cadastrar o talhão na plataforma AgroCheck. O arquivo é esse polígono 1, está aqui. Então eu vou abrir e importar. Aqui o Drone Link já carregou o polígono, deu um zoom nele e já fez uma pré-configuração de um plano de voo, que provavelmente não vai ser adequado para nós e nós vamos ter que mexer nele e editar. Essa janela aqui, ela confunde um pouco a gente, ela parece, mas ela não é a janela de edição de plano de voo. Então eu vou fechar ela aqui, tá? E para a gente iniciar as edições do plano de voo, nós temos que clicar nesse ícone verde no centro aqui do talhão. Então aqui agora sim abre uma janela parecida com a anterior, mas com opções diferentes, tá? O primeiro passo é a gente selecionar o drone com o qual a gente vai trabalhar. No meu caso aqui, eu vou usar um DJI Air 2, então vou deixar selecionado esse mesmo. Eu vou alterar a altura para 120 metros, que é a altura com que o drone vai se deslocar durante o mapeamento e vai obter as imagens, né? Isso vai dar uma resolução, né, um GSD de 4,27 centímetros por pixel. Aqui em sobreposição frontal e lateral, nós vamos definir os parâmetros para garantir que a gente não tenha problema na nossa ortofoto. Então, para esse modelo de drone, eu já fiz vários testes. O ideal é trabalhar com 80% de sobreposição frontal e 70% de sobreposição lateral, tá? Isso pode variar de acordo com a especificação das câmeras do seu drone. Aqui em avançado eu vou alterar a velocidade, que é a velocidade de voo, né, durante o mapeamento. Eu fiz vários testes aqui e cheguei à conclusão que para 120 metros de altura, 30 km por hora é uma velocidade que nunca me trouxe problema, nunca me gerou defeitos no ortomosaico. Então eu vou usar essa velocidade. E que é importante destacar o seguinte: quanto mais baixo for seu voo, menor tem que ser essa velocidade. Portanto, essa velocidade tem que ser proporcional à altura que nós definimos. Se eu utilizar uma altitude de 100 metros ao invés de 120, eu não posso mais usar essa velocidade de 30. Provavelmente essa velocidade vai ter que ser reduzida para 27, 26 km por hora, tá? Então, só lembrando que esses parâmetros eles não são fixos. Você não vai usar ele para todas as situações.
para todos os tipos de drone, tá? Então, de acordo com a altitude, você vai definir a velocidade, e de acordo com o seu drone, você vai definir tudo, a altitude, a velocidade, a taxa de sobreposição. Feito isso, eu vou clicar aqui em feito e vou encerrar essa etapa. Aqui agora eu posso mexer no alinhamento das linhas com que o drone vai se deslocar para fazer o mapeamento, deixando elas o mais paralela ao talhão possível. Eu acho que esse ângulo está bom. E aqui é importante a gente definir, em primeiro lugar, o local de decolagem, tá? Através desse ícone roxo. Então eu vou clicar nele aqui. Na verdade, o outro ícone, esse aqui, ó, eu vou clicar nele aqui e arrastar ele para o começo, para a entrada do talhão, que é onde o drone vai decolar. E esse segundo ícone, que é a primeira linha onde o drone vai iniciar o mapeamento, tá? Eu vou arrastar ele para esse canto de cá. É uma boa prática a gente fazer isso, a gente iniciar sempre pela linha mais longe da gente. Isso porque, à medida que o drone for diminuindo o nível de bateria, ele vai chegando mais próximo do nosso campo de visão. E aí, com isso, a gente consegue enxergar o drone melhor e consegue fazer algum socorro, se for necessário. O nosso plano de voo está pronto. São essas configurações que a gente tinha que fazer. Eu não preciso fazer nada e automaticamente ele já salvou o meu plano de voo com o nome Polígono 1, já está salvo. Se eu fechar aqui, eu vejo ele nessa relação de planos de voo que eu tenho criado. Tá? Se eu clicar nele, eu volto a abrir só para conferir. Então aqui eu tenho meu plano de voo da forma que eu acabei de criar. E o que nós vamos fazer agora é baixar o Drone Link no mesmo celular que nós vamos utilizar no campo para controlar o drone. E nesse aplicativo, nós vamos carregar o plano de voo que nós acabamos de criar aqui. E aí, com isso, nós vamos dar início ao nosso voo de mapeamento. Pessoal, aqui na tela do meu aparelho que eu vou utilizar para conectar o drone, é um smartphone Android, né? Mas pode ser iOS também. Eu vou abrir o Drone Link, que é baixado gratuitamente aqui na Play Store, né? Então eu vou abrir aqui o Drone Link. E aí, ó, eu estou conectado na internet, né? Isso é importante. Essa primeira vez que você acessa o polígono, não é que você vai fazer o mapeamento, você tem que estar conectado. Então, por exemplo, eu estou no escritório aqui ainda, com internet, vou abrir o meu polígono que já está aparecendo aqui, ó, como polígono 1, certo? Então eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e vou vir em baixar para offline. Baixou o polígono 1, então tá pronto. Agora esse projeto esse plano de voo, ele já está na memória do meu telefone, eu não dependo mais de ter internet, tá? Então eu posso ir agora para o campo fazer o meu mapeamento. Aqui, ó, clicando nos 3 pontinhos, eu consigo ver, eu consigo editar meu plano se eu quiser, né? Na verdade, nós vamos clicar nessa opção primeiro. Então eu faço lá no local, lá, se eu quiser fazer alguma alteração de altura de voo, de velocidade, eu consigo fazer sempre clicando aqui no ícone verde, mas eu tenho que desbloquear. No canto esquerdo, no canto direito, aliás, tem um cadeado fechado. Eu vou clicar em cima dele e ele ficou um cadeado aberto. Então agora eu desbloqueei o meu plano de voo e consigo editar. Como eu não quero editar, eu vou bloquear ele de novo. E o que eu quero mostrar para vocês é clicar aqui esse reloginho, o terceiro ícone esquerdo, do lado esquerdo, e a gente vê o resumo do nosso plano de voo. Então ele me dá aqui que eu vou gastar um tempo de 26 minutos e 42 segundos, vai voar uma velocidade média máxima de 30 km por hora, ele vai percorrer uma distância de 10 km fazendo essas linhas todas, né? Uma altitude de 120 e vai obter 338 fotos. Então esse seria o resumo, a gente consegue aqui entender mais ou menos quanto tempo vai gastar e consegue ter uma estimativa de quanto tempo por bateria. Eu vou usar um Air 2, provavelmente uma bateria só vai dar para fazer esse mapeamento, mas se precisar fazer uma troca não tem problema, o drone vai voltar, troca a bateria e ele continua a missão de onde ele parou. Então agora nós vamos para o campo e eu vou decolar o drone para fazer esse plano de voo que nós criamos aqui. Pessoal, já estamos aqui no campo, com o nosso drone conectado ali. O controle está aqui, estou aqui na cabeceira do talhão que nós criamos e cadastramos na plataforma.
E eu quero mostrar para vocês aqui que é simplesmente dar o comando de decolagem. Em momento algum eu preciso pilotar o drone, eu preciso sequer mexer nesse joystick aqui, tá? É só um comando pelo próprio controle, o drone vai decolar, vai obter as imagens e vai pousar de volta. Então eu vou fazer agora, é só dar o play aqui. E observe aqui que ele vai decolar sozinho, eu não estou fazendo nada. É isso, plano de voo iniciado. Agora a gente só tem que aguardar ele coletar todas as imagens. Bom, ele está chegando aqui então na primeira linha, onde ele vai começar a obter as imagens, tá? Só observação, nesse momento ele já tombou a câmera para baixo, na posição de registrar as imagens, e ele começou a automaticamente coletar cada imagem com a distância calculada automaticamente por ele, para obter aquela sobreposição que nós definimos lá no Drone Link, certo? Só uma observação aqui, pessoal, eu diminuí 2 linhas, tá, das pontas, para o voo ficar mais rápido, já que isso aqui é um mapeamento que eu não devo aproveitar ele, seria só para demonstração mesmo. Então, para conseguir fazer o voo com bateria só, eu diminui 2 linhas, então vai diminuir o tempo e o número de imagens, tá? Eu vou adiantar o vídeo agora para não ficar tão longo e a gente prosseguir com o upload das imagens. Estou aqui de volta no escritório, estou com o nosso drone aqui, e agora o próximo passo é fazer o upload das imagens direto do drone para a plataforma AgroCheck. Mas antes disso, nós precisamos colocar crédito na nossa conta que está zerado. Fica comigo que no próximo vídeo eu vou te mostrar como adicionar crédito na sua conta. Te espero lá.